Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz unidos na fé e na oração nesse dia 18 de maio de 2024, nesse sábado da 7ª semana da Páscoa, e também da semana da Ascensão do Senhor, e hoje é dia de São João I, Papa e Mártir da Igreja. E o evangelho que nós temos é de João, capítulo 21, de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntou: Senhor, quem é que vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, amanhã é dia de Pentecostes, unidos na fé, nós pedimos a Deus que abençoe, ilumine e fortaleça a gente sempre, nos dando um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Finalzinho do Evangelho de João, ele tem 2 encerramentos, um no capítulo 20, depois, posteriormente, foi feito o capítulo 21, para resolver algumas questões da comunidade joanina, principalmente em relação a Pedro. Pedro, no dia de ontem, Jesus pergunta para ele: Tu me amas? Nós refletimos sobre isso no dia de ontem. 3 vezes, e Pedro só: não consigo amar como você quer, mas se for desse jeito a gente dá conta. Então, Pedro, mesmo assim eu te confio o meu povo. Mesmo assim eu te confio o meu povo. E aí Jesus vem e diz: segue-me. Dando prosseguimento a esse momento, no encerramento, Pedro, vendo o discípulo amado, aquele que reinclina a cabeça no coração de Jesus, e pergunta: quem é que vai te trair? Pedro pergunta: e este, o que será dele? E Jesus responde: se ele vai permanecer vivo até que eu venha, o que te importas isso? O que te interessa isso? Quanto a você, vem e segue-me. O que Jesus faz, às vezes, nessa expressão, é uma coisa até bonita para a gente. Há momentos que a gente fica muito preocupado com certas coisas, né? E a gente tem que escutar de Deus falando assim: e o que você tem a ver com isso? O que te importa isso? Há uma confusão? Então ele vai viver até a vinda? Eu não disse isso. Eu disse que o que importa isso? Não te interessa isso. Deixa o rapaz na vida dele. Quanto a você, segue-me. Então, o Evangelho de hoje nos traz isso. Um alerta e, ao mesmo tempo, uma orientação para que a gente não fique muito preocupado com os outros, mas que a gente tenha consciência de que o que importa é seguir Jesus Cristo. E que a gente já tem que parar de se preocupar com aquilo que não interessa a gente. A gente tem que parar de dar palpite na vida dos outros. A gente tem que parar de ficar olhando só o que os outros fazem e deixam de fazer e olhar o que a gente faz. Há pessoas que são extremamente preocupadas com o outro, no sentido do que o outro está fazendo. O outro foi na missa, está rezando, o outro está ajudando, o que está fazendo da vida. E Jesus hoje faz isso para Pedro. Pedro, você está preocupado com o discípulo amado? O que te importa? O que você tem a ver com isso? Quanto a você, segue-me. E a vida parece que é assim, né? A gente vive num mundo de muita mentira, muita provocação, muito falatório, muito julgamento. A gente começa, sem o mínimo critério, começa a acusar, criar ideias, criar mundos. A gente nem sabe se é verdade, viu?
E nem sabe se é verdade, pela nossa incapacidade, às vezes, de viver preocupado com aquilo que não nos importa. O que é importante para nós, primeiro, Pedro tem que resolver o problema com Jesus, que há uma negação. O Evangelho, Pedro é um homem bem intencionado, mas que nunca acerta. É aquele que quer surpreender, mas que nunca acerta. Mas é o ser humano em busca de uma identidade de fé, de uma maturidade de fé em Jesus Cristo, mas demora. Jesus tem que ir ao encontro de Pedro porque precisa resolver a situação de Pedro. E mesmo tentando resolver a situação de Pedro, no finalzinho é que Pedro é chamado a segui-lo. Pedro já dá outro vacilo, está preocupado com o discípulo amado. Jesus disse, você não tem nada a ver com isso não é preocupação sua. O que vai ser com ele, deixa de ser. Quanto a você, vem e segue-me. A sua preocupação, Pedro, é me seguir. Não é o que vai acontecer com o discípulo amado. A preocupação sua é que agora você reconciliado e a gente resolvendo nossa situação, por isso você negou 3 vezes e eu pergunto 3 vezes, por que se você me ama? Mas mesmo não conseguindo oferecer o amor que eu espero de você, não vou deixar de acreditar em você, não vou deixar de apostar em você. Penso que a glória de Deus mesmo, a beleza de Deus, está no fato de que Deus reconhece quem nós somos, conhece a nossa fragilidade e não desiste da gente. Deus sabe muito bem da nossa pequenez, mas não desiste da gente. Não se cansa da gente. E é bonito isso, porque a gente precisa disso, né? Porque viver dá trabalho, é muito complicado. A gente vive no mundo, toda hora um país entrando em conflito com o outro. Nossa capacidade de comunicação não nos fez homens e mulheres do diálogo. A tecnologia que nos deu possibilidade de conversar com mais facilidade, mais rápido e com mais gente, não nos ensinou a estabelecer diálogos. Não nos ensinou a ouvir. Não nos ensinou a olhar o que o outro está falando. E a gente fica aí sendo enquadrados em categorias, né? Você é direita, de esquerda, você é conservador, libertador, você é de um lado ou de outro. A gente sempre está sendo jogado aí em categorias, na polarização de um mundo dividido, porque eu não consigo ouvir o outro. Eu não consigo prestar atenção no que o outro fala. Eu não consigo mais prestar atenção, né? A gente não consegue mais prestar atenção, né? A gente vive com os horários desorganizados, uma vida atrapalhada, tudo de última hora, tudo de urgência, preocupado com coisas que não nos interessam, gastando nosso tempo com coisas que a gente não conhece. É o ser humano preocupado com as baleias do Japão, sendo que nunca viu uma baleia na vida. Mas cria uma organização para defender as baleias do outro lado do planeta e ignora as crianças que moram perto da sua casa em favelas. Ignora os pobres da sua própria cidade. É aquilo, é muito fácil a gente viver preocupado com os problemas de outro país e a gente ignorar os problemas do nosso próprio país, né? Apesar que a classe política brasileira está muito ruim, né? Nós não temos mais gente de elegância política, né? A gente não tem mais. Você vai ver os debates de Brasília, é uma vergonha o jeito que o povo fala. É uma vergonha, todo mundo só fala gritado, todo mundo só fala assim, no mesmo tom, viu? E acusando, e julgando, e jogando. Perdemos a elegância do diálogo, porque queremos muito ficar preocupado com o outro. E Jesus hoje falou para Pedro, não te importa, o que te importa isso? O que importa é que você vem e segue-me. Porque agora você está sendo chamado a me seguir, Pedro. Antes você não tinha sido chamado. Agora, Pedro, você pode vir atrás de mim. Agora sim, Pedro, é possível. Antes não. Por isso cabe a cada um de nós, às vezes, fazer uma revisão de vida. Quais são as nossas preocupações? Onde é que a gente está colocando a nossa atenção? Quem é que está iluminando a nossa vida? Quem é que está ajudando a gente a conduzir os nossos pensamentos, as nossas reflexões? Aonde nós estamos nos alimentando? Alimentando a nossa fé, alimentando a nossa consciência, alimentando a nossa compreensão de mundo, alimentando os sentimentos bons que a gente pode ter dentro de nós. Por isso, que Deus possa iluminar e que a gente receba o mesmo chamado de Jesus. Vem e segue-me. E que o seguimento seja na coragem, na perseverança e no amor que nos une. Um abraço, até mais.